som. 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 Oi. Boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E os amigos e os irmãos que estão a nos acompanhar através do Facebook e do YouTube, que Jesus continue te abençoando, você, toda a sua família, que você possa estar nesse momento também junto com a igreja, louvando, exaltando esse Deus que tem todo o poder. Amém? Desde já eu convido os irmãos de pé para nós fazermos uma oração. Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Nós te louvamos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão que já chegou aqui nessa noite, ó meu Deus. Deus continua, Deus, nos abençoando, ó Pai, nessa noite, ao qual o Senhor nos confiou de estar dirigindo o culto, ó Pai, nessa noite. E também o pastor, ao qual vai trazer, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, e cada grupo que for louvar, ó Deus, que tudo seja, ó Deus, para o louvor da tua glória. Meu Deus, meu Pai, a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já eu convido os irmãos para nós cantarmos o hino do nosso cantor cristão, o hino de número 328 do nosso cantor cristão. Do nosso cantor cristão. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao seu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem os sossegai, sossegai, convosco estou a vos salvar.
sim, sossegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz o céu e o mar. O meu coração goza calma, quem não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. De novo a estrofe 3. Mestre, chegou a bonança, em paz o céu e o mar. O meu coração goza calma, quem não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus. Ainda vamos cantar o hino de número 476 do nosso cantor cristão. Brilho celeste.
Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Toda a igreja, brilhe, glória a Deus. E você que está em casa pode nos acompanhar também, ó. Encha minha alma a glória de Deus, com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado sempre ele andar. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus, com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus, com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus, com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para o céu. Canto louvores, indo para os céus. Eu queria só cantar com a igreja agora, viu, Alessandro? Brilho celeste, brilho celeste, encha minha... Glória a Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Mais uma vez. Brilhos, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus, com aleluias sigo cantando,
canto louvores, indo para os céus. Amém? Só quem tem certeza, eu queria que olhasse para o seu irmão e dissesse: Jesus te ama e quer te salvar. Você crê? Você está no caminho certo. Amém? Eu convido a igreja agora para nós cantarmos o hino de... perdão, irmão. Ler um texto com a igreja no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 6. E eu queria ler com toda a igreja. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6. Amém? Eu queria convidar a igreja para nós lermos aqui pelo Data Show, porque fica uma leitura padrão. Amém? Vamos todos? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. Para nós chegarmos a um destino, nós temos que muitas vezes pegar um avião, pegar um ônibus, pegar um táxi. Mas para chegar aos céus, para chegar a Deus, a Bíblia nos diz que só através de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5 nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Somente através de Jesus Cristo é que o homem pode chegar aos céus. Muitas pessoas podem até dizer que nós intitulamos ou que nós colocamos isso, mas a Bíblia nos diz que foi Jesus Cristo respondeu, foi palavras de Jesus Cristo que diz que o homem só chega aos céus, que o homem só chega a Deus se for por Ele. E se nós estamos nesse caminho, que nós possamos continuar nesse caminho, porque não há atalho para chegar aos céus, não há outros caminhos para chegar aos céus a não ser por Jesus Cristo. E se você ainda não está nesse caminho, e se você ainda não se encontrou com esse caminho, nessa noite você tem a oportunidade de caminhar nesse caminho que é Jesus Cristo, que leva o homem aos céus, que é o único que liga o homem a Deus. E nessa noite você é mais do que feliz, você é bem-aventurado, porque você tem essa oportunidade de entrar nesse caminho que leva o homem aos céus. Amém? E nesse momento o Ministério El Shaddai está com oportunidade para também louvar a Deus. Amém? Já Salmo 146 e o 5. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Amém?
tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Vou esquecer, e uma nova história eu vou viver para a tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, e uma nova história eu vou viver para a tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, 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 cheia do poder de Deus. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Amém, graças a Deus, né? Nesse momento o pastor está com a oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e oferta, e logo após também o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa mais uma vez, para
glorificarmos e bendizermos o seu bendito e santo nome, orando sempre a Deus, agradecidos por nos dar essa de presente, né, nos privilegiar em poder estarmos aqui, mas orando sempre, lembrando os nossos irmãos que não podem estar reunidos conosco nesses dias ainda, não podem estar vindo à igreja, não podem estar congregando. É fato que a gente não entende muito essas coisas não, né? Não pode, a gente não pode se juntar, apesar de que desde o começo do retorno das igrejas, que eu não sei não, tem hora que eu fico pensando, acho que só nós é que estamos fazendo esse distanciamento, porque tem igrejas que eu passo na porta que nem os bancos separaram, o povo tudo sentado de ponta a ponta dos bancos, todo mundo junto, os eventos festivos das igrejas por aí, tudo lotado, com jovem, todo mundo, gente sem máscara, tem uns dois no meio para tapear não sei quem, porque quando a doença vem, aí não tem como se esconder não, né? Quando a gente tem que gritar, ai, perdendo alguém querido nosso, não tem como dizer, não vou gritar não. A gente vai gritar, porque vai doer. Então ninguém sabe a quem é que o povo está enganando, iludindo, né? Assim, sabe o que acontece, irmãos? É que nós estamos pregando o Evangelho, mas a igreja tem pregado o Evangelho dos fariseus. A igreja tem pregado o Evangelho dos fariseus. Qual era o Evangelho dos fariseus? Jesus falava que, Jesus disse aos discípulos dele uma certa vez, Jesus fez 2 multiplicações de pães, lembram disso, né? Na Bíblia, na primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou aproximadamente mais de 5.000 pessoas, está lembrado? No final sobraram, quantos cestos cheios? Sobraram de pedaços de pão ali com peixe. Quantos sobraram? Cestos? 12, né? Na outra multiplicação, Jesus multiplica 7 pães e 5 peixes. A multidão é menor. A multidão é menor. Na primeira multiplicação, a multidão era maior. Ele multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta aquela multidão todinha e sobra 12 cestos. Na segunda multidão, era menor a multidão. Na segunda multiplicação, ele multiplicou e tinha mais pães. Ele multiplicou e só sobraram 7 cestos. Aí, vê o que acontece. Jesus faz multiplicação e sobra pães. Aí Jesus sai com os discípulos, se retira. Depois da segunda multiplicação, ele se retira com os discípulos. Aí quando ele chega em um determinado lugar, eles percebem que não trouxeram pão. E eles começam lá a falar. Não trouxe pão não. Aí Jesus diz assim. Aí Jesus vai dizer assim para eles, que eles devem livrar-se, que eles devem ter cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos não entendem e ficam remungando lá, um com o outro, dizendo, que fermento fariseu? A gente nem pão trouxe. A gente não trouxe nem pão. Como é que está falando de fermento fariseu? Como é que vai comer o fermento fariseu se a gente não trouxe nem pão? Aí Jesus explica para ele o fermento fariseu. O fermento fariseu era assim. O fariseu dizia, você faça isso, 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 isso. Você lembra que Deus deu a lei a um homem? Quem lembra quem Deus deu a lei? Os 10 mandamentos. Ele deu a quem? A Moisés. Vamos dizer assim que Moisés foi o legislador. Foi o homem que, em cima dessa lei, ele regeu o povo, vamos assim dizer. Deus deu a lei a Moisés. Moisés senta na cadeira para legislar o povo. É claro que quem governa é Deus. Mas Moisés ensinava a lei de Deus, ensinava a legislação de Deus. Moisés não estava mais. Quem sentou na cadeira para legislar, para ensinar a lei de Deus, foram os fariseus. Só que os fariseus faziam assim. Você faça isso, 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 isso. Mas eles não faziam. Ou o que eles faziam era para aparecer. Lembra disso que Jesus falava até mesmo da oração deles? Que a oração deles era para chamar a atenção das pessoas?
Espera aí. Nós oramos a quem? A Deus. Daí, irmãos, daí é que se generalizou dentro das igrejas e nós até mesmo criamos o hábito. E muitas vezes nós vamos fazer orações. E a nossa oração, ela não é uma oração direcionada a Deus, mas é para que as pessoas que estão ao nosso lado ouçam essa oração. Os fariseus tinham a sua maneira, que era ensinar, mas não fazer. Eu disse que a igreja de hoje em dia está pregando a mensagem, o evangelho dos fariseus. Porque prega uma coisa, irmãos, e quer ser igual ao mundo. Quando eu e você dizemos assim, ele vem mexer comigo, ele pisa no meu calo, que ele vai ver, ou ela. Está entendendo? Quando eu digo assim, vai ver como eu sou boazinha, eu estou me nivelando às pessoas que não temem a Deus. As pessoas que não temem a Deus é que dizem assim, vem para cá. Se disser uma, vai ouvir duas. Não é assim que as pessoas no mundo dizem. Irmãos, preste muita atenção. Como é que você tem dito? O que é que você tem falado no seu dia a dia? E avalie para ver se condiz com o evangelho de Cristo que você crê, que você diz que aceitou, que você diz que vive por ele. Porque como é que é uma sociedade que viu assim o medo que tomou conta do mundo, não foi o Brasil todo, que viu a angústia de famílias, que viu o desespero de mãe, de pai, de filhos, de esposas. Aquela menina Andresa, né? Não é Andresa que frequentava aqui a igreja? Andresa mesmo, não sei se vocês conhecem, mas um rapaz que consertava celular ali, quando você chega no INSS, de frente com o terminal ali, você dobra a esquerda para descer, tem aquele moço que vende caldo, que chama pareia, do caldinho. Depois dele, lá na frente, tem um menino que ajeita celular, que vende coisa de celular e ajeita celular, que hoje quem está é o filho. Eu não sei o nome do rapaz, do irmão que trabalhava lá, o esposo de Andressa. Andressa vinha para aqui, para a nossa igreja. Brígida, Andressa não, Brígida. Ainda bem. É Brígida, quem está me ouvindo aí na internet, o nome da menina é Brígida, né? Andressa não. O marido de Brígida, ele era um homem do grupo de riscos. Andressa estava mal, foi socorrida, foi para o hospital. Quando chegou no hospital, ela é bem jovem ainda, Brígida é bem jovem ainda, e Brígida chegou no hospital quando foi examinada coronavírus. Isso logo no começo. Aí Brígida vai para casa, foi tratada, né? Melhorou, aí veio para casa. Quando chegou em casa, ela disse para ele: filho, sai de casa, porque tu é do grupo de risco, procura se afastar. Ele disse: não, eu vou cuidar de você. Foi tão rápido. Ele adoeceu. Ela mesmo com a filha dele socorreu ele para o hospital. Foram para a UPA. Quando chegou na UPA não tinha nem... surgiu até um vídeo, acho que uma filha dele reclamando os governantes, autoridades, porque não tinha nem UTI para o pai dela ficar. Foi levado para Recife, mas ele no mesmo dia faleceu. Aí fica os filhos novos ainda. Ela tem 2 garotas, né? Dele, tem os filhos dele e outros filhos dele. E ela tão jovem. Aí naqueles dias estava um medo, irmãos. Um medo. Mas não era assim. Eu fui para o dentista ali no Sesc Senat, ali depois do shopping Costa Dourada, do Sesc Senat. Eu fui para o dentista nos primeiros dias da pandemia. Aí levei a Raquel comigo. E eu fui para fazer renovar o cadastro lá, que fazia mais de ano que eu tinha ido lá. Aí quando cheguei lá, eu estava com o dente incomodando, eu disse: eu vou entrar na emergência. Falei com a moça. Aí ela: você está com o quê? Eu disse: estou com o dente incomodando. Aí fui falar com a dentista, chegou.
Sei que ajeitou lá e eu estou lá sentado. Tinha os dois homens, um assim e outro lá, longe, sentado. Aí o rapaz lá espirrou. Ele espirrou. Quando ele espirrou, aí a moça fica sentada por trás de um balcão. A moça sentada olhou assim: quem foi que espirrou? Aí ele e eu: vai embora. É o quê? Vai para cá, o senhor vai ser atendido não. Por quê? Porque o senhor espirrou. Não falou nem a questão do xisco, só porque ele espirrou. Vai para casa. A gente percebia que era um medo, sabe, irmão? As pessoas estavam assustadas, assombradas. A gente não quer e não queremos dizer, eu não quero alimentar aqui que a gente tem que viver assombrado o resto da vida, não. Mas o que eu observo é que as pessoas esqueceram, estão entendendo, dos danos que vieram, porque nas semanas seguintes, ela fez aquilo, eu achei precipitado da parte dela. Mas na semana seguinte, uns 15 dias depois, começou a aumentar a quantidade de casos de mortes. Aí as pessoas estão andando, como eu já disse, aí nos ônibus, nas ruas, nos carros, lotado aí, o pessoal quer andar sem máscara, sabe? Aí vem nas igrejas também, imitam o mundo. A igreja que deveria ser modelo, pensa que igreja é para falar língua, profetizar e gritar glória a Deus, aleluia. É isso que o povo pensa, irmãos. Pensa que ser crente é abrir a Bíblia e dizer, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e acabou. Jesus é transformação, é mudança. É a gente mudar a maneira de viver, é viver aqui, como se não fosse daqui. Como quem é do céu quer viver diferente. Quer viver para Deus. Não está bom, não. Quem está achando bom essa máscara? Eu estava dizendo agora como está esquentando o tempo, né? O calor está chegando. E essa máscara agora é que eu estou sentindo as consequências. Ela está me incomodando demais. Eu não me incomodava tanto como agora. Porque eu dizia assim, eu falei, os irmãos lembram quando nós falamos da nossa, no dia que eu visitei a nossa saudosa irmã Lourdes, né? Estou certo. Que eu falei que eu vinha ligeiro, quando chegou na casa dela, cheguei ofegante para orar por ela, que eu disse, meu Deus, a irmã, no estágio que ela estava, me viu lá, para falar com ela, eu tive que dar uma pausazinha para respirar. Naqueles dias eu falei porque eu estava caminhando, agora eu sentado, calado, parece que a máscara estava me fazendo cansar, está me incomodando mais, o calor abafa mais, está muito mais quente o tempo. Não está bom não, mas eu acho que a gente precisa continuar se cuidando. Eu acho que a gente precisa continuar com precaução. Até enquanto não for liberado, não tiver uma segurança mesmo, que a gente permaneça se cuidando. Aí depois eu ouvi até um áudio, não sei se foi vídeo, mas eu ouvi o áudio de um rapaz, porque teve muita gente na praia, não foi? Esses dias, não foi? Disse que as praias estavam lotadas no final de semana, aí filmaram, fizeram aquelas fotos com o pessoal, parecia um formigueiro as praias. Aí um rapaz colocou num áudio, falando com um colega dizendo assim, agora, ele disse, agora, se não aumentar, se não tiver um pico aí dessa doença, então tá tudo, acabou tudo, pode tirar as máscaras e andar no meio do mundo, porque do jeito que o povo está na praia, lembre-se, a praia é muito quente, é muito sol, e o pessoal está em contato com a água salgada o tempo todo. Eu não sei, eu não sou aqui médico, não sou, como é que chama, infectologista, não sou e não estudei o tal do vírus, não sei nem se o sal tem alguma influência, mas estou dizendo assim, mas é um ambiente muito quente, né, a praia. Aí o pessoal pensa, aí lá o pessoal bebe outras coisas, e fica aquela coisa toda, e pensa que é outro ambiente. Então é diferente de você estar aqui, a gente está aqui nesse lugarzinho, né, tudo fechado, e de repente um está contaminado e fala com o outro e espirra, e depois tem alguém infectado, como eu falei da colega da minha irmã, que fizeram a festinha lá, né, o chazinho um negócio de fralda lá. Ela estava bem, todo mundo bem, não tinha ninguém doente. Fizeram, quando foi na mesma semana ela adoeceu, estava grávida, né? Na mesma semana adoeceu, tiraram o menininho às pressas para salvar a vida dele, ela morreu. E minha mãe, quando falou comigo, disse que não sabia nem se a criança ia sobreviver. Aí foram fazer exame nas colegas que estavam lá. Não, ninguém está doente não, mas vai fazer exame. Uma das colegas estava com vírus, sem nenhum sintoma. Então, precisamos nos cuidar. Aí foi aconselhado, então disseram, não faça, mas fazem. A esposa do meu sobrinho, Natan, que já tocou bateria aqui na igreja, vai fazer o chá de fralda também, né? Tá para fazer chá de fralda também. A família já pediu, a sogra já pediu, que é a minha irmã, a mãe do meu sobrinho, já pediu, não façam. Pediu para a mãe dela, pediu para ela, não, vai fazer.
Já mandou convite para a irmã Bia, mandou convite para todo mundo. Eu disse, irmã Bia, quero ficar viúvo não. Não quero ficar viúvo, nem quero que a senhora fique viúva não. Eu não estou dizendo que vai morrer, mas estou dizendo, evita. Não vai morrer, ninguém não vai morrer se mandar a fralda e não for. Ninguém morre, né? Ela não vai ter problema nenhum, só vai mandar a fralda. Se não gostar, não gostou, não tem problema nenhum. Tomara que ela esteja assistindo e saiba qual é a minha opinião. Mas assim, irmãos, nós não devemos pregar o evangelho dos fariseus. Prega o evangelho e viva o evangelho. Fale de seriedade, fale de coisa séria, de coisa justa, mas viva de forma justa. Fale do que é correto, mas seja correto. Fale de que Deus não compactua, Deus não concorda com o pecado. Então, não haja com desonestidade. Faça cada vez mais as coisas sérias, com coerência. Que a gente viva para Deus realmente, em nome de Jesus. Há uma expressão, eu vou só ler para nós orar, nós já vamos fazer uma oração e depois o Ministério de Louvor vai louvar e nós estaremos ofertando, entregando nossos dízimos e ofertas. Só para minha Bíblia mesmo. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo-te o Senhor, teu Deus, introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Cabe a nós escolhermos a bênção ou a maldição. Está posta diante de nós. Se ouvirmos os mandamentos do Senhor nosso Deus, se obedecermos os mandamentos do Senhor, viveremos a bênção do Senhor. Porém a maldição, se não ouvirmos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Continue orando pelos nossos irmãos que estão em casa, orando por aqueles que estão enfermos, para que Deus lhes dê saúde, em nome de Jesus. Orem pela família de Yara e o Edson, né? Cícera, todos eles. Irmã Yara ontem aniversariou. Que Deus dê graça, continue abençoando os seus dias de vida nessa terra. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, Senhor, no nome precioso de Jesus, nós nos posicionamos diante do Senhor como pecadores que somos, pedindo, Senhor, o Teu perdão, pedindo-Te a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que, ó Deus, nós possamos orar a Ti e as nossas orações possam ser ouvidas ou atendidas pelo Senhor. Deus bendito, e que a mensagem do Evangelho que anunciamos, o Evangelho que nós falamos, que cremos e que confessamos Ele, que seja esse Evangelho que nós vivemos em nome de Jesus. Que, ó Deus, a Tua palavra diz que a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo. Que haja diferença entre o Teu povo, Senhor, e aqueles que não Te servem. Que nós possamos ver, ó Deus, um povo temente ao Senhor, obediente à Tua palavra, que ama o Teu reino e que obedece, ó Deus, às Tuas ordens. Bendito Senhor, sobre aqueles que estão vivendo nesse momento, momentos de dor, sofrendo, ó Deus, com qualquer problema na sua casa, na sua família.
Que a tua mão seja estendida sobre ele, ó Pai, que ele possa ver a sua família abençoada, ele ver o seu lar, meu Deus, restaurado, a sua saúde, ó Deus, seja restabelecida. Ele prove, ó Deus, da bênção do Senhor, ó Pai, em todas as áreas de sua vida. Bendito Deus, e que nós possamos estar abraçados aos pés da cruz, e o sangue de Jesus esteja sendo derramado sobre as nossas vidas, purificando, limpando-nos dos nossos pecados. Que, ó Deus, a nossa fé seja no Senhor, e que, se não for do Senhor, que nós não tenhamos fé. Que a fé seja para a glória do Teu nome. Que nós creamos de fato e de verdade naquilo que a Tua palavra nos declara, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Então o Ministério Louvor vai louvar o Senhor. Enquanto o Ministério Louvor estará louvando a Deus, nós estaremos entregando nossos dízimos e ofertas diante do altar do Senhor. Graças a paz. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Amém? Isso. Essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começas diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim começas diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará,
a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Assim como estás, vem. Vamos declarar que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso general, amém? Pelo Senhor, marchamos-se, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos dos seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos dos seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor, marchamos-se em seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha.
batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos dos seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos dos teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos dos teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem me incendiar. Apareça, que teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse dia, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, só igreja. Essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Amém. Amém. Nós vamos meditar no texto, irmãos. E talvez alguém vai dizer assim, mas de novo, porque eu acho que nós meditamos faz 15 dias. Se eu não estou enganado, faz 15 dias. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 33 e 34. Mateus capítulo 13, versículos 33 e 34. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
nós vamos estar falando mais uma vez sobre o fermento. E eu queria só lembrar aos irmãos que tem algum momento na Bíblia que o fermento, e na maioria das vezes na Bíblia, o fermento ele é comparado com impureza, com uma contaminação. Por exemplo, os judeus eles não comiam pão com fermento. Desde que saíram do Egito, ordem do Senhor, que eles não deveriam comer pão com fermento, porque o fermento era o símbolo, né, de impureza, era símbolo do pecado. Algumas igrejas só celebram a ceia com um pão sem fermento. Nós aqui já fizemos, já foi feito, irmã Bia fazia, né? Também, parece que outra irmã também fazia pão. E a gente comeu aqui pão na ceia, um pão sem fermento. Tem igreja que diz que não vai comer, a ceia tem que ser feita com esse pão sem fermento, porque o pão representa o corpo de Cristo, e Cristo não tinha pecado. Se a gente colocar pão com fermento, então a gente está dizendo que o corpo de Cristo tinha pecado. Mas história meio assim, sabe, sem fundamento. O pão é apenas o simbolismo do corpo de Cristo, que foi partido por nós. E o pão é partido na ceia. Com relação a ser com fermento ou sem fermento, era uma cultura, melhor, era uma ordenança dada aos judeus, porque vieram, lembram, saíram do Egito. E o fermento foi algo, segundo acreditam, descoberto, ou foi como se fosse uma descoberta ou uma invenção dos egípcios. Então, os judeus tinham que evitar as coisas que eram do povo pagão, era essa a ideia. Só que os judeus não tinham encontro com Jesus. A salvação não era, vamos dizer assim, pela fé em Cristo Jesus. Os judeus era o povo que pertencia a Deus por descendência. É claro que eles tinham que obedecer a Deus, mas o filho de judeu era judeu, não tinha como filho de judeu ser gentil. Cabia ao judeu se responsabilizar em ensinar aos seus filhos a lei de Deus, mas o seu filho já nascia judeu. Quando era homem, nascia lá pequenininho ainda, eles faziam a cirurgiazinha ajudem aí, circuncisão, né? Que era remover a carne do prepúcio, que era para mostrar que aquele menino era do povo de Deus. Mas também, se alguém não fosse judeu e quisesse fazer parte do judeu, chegava cá, era circuncidado também e aceito, se convertia ao judaísmo, vamos assim dizer, depois de um certo tempo. Mas a verdade é que a gente está falando sobre o fermento, e por causa disso, Jesus falou para os seus discípulos, nós falamos antes aqui, lembram? Para não se contaminar com o fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? Um falso ensino. Era um evangelho sem vida. Colocava, a Bíblia, Jesus até assim, que eles colocavam fardo nas costas dos outros carregar, e eles nem mesmo colocavam o dedo. Para não fazer esforço nenhum, nem o dedinho eles botavam naquele fardo, mas jogavam nas costas dos outros. Era referente ao ensino. Talvez seja pior do que a outra ideia que Paulo fala, que o nosso pão seja sem fermento. Que ele quis dizer assim, a nossa palavra, o nosso cristianismo, que a igreja de Cristo seja diferente do mundo que tem fermento, que o pecado está dentro dele. Paulo se referindo ao pecado, que o nosso culto, que a nossa vida cristã seja sem impureza, sem pecado. Paulo fala disso. Enquanto que Paulo ensina a não ter dentro da igreja, no nosso culto, da nossa vida cristã, o pecado, Jesus já diz aos seus discípulos, já tinha dito aos seus discípulos, para não ter no meio deles, entre eles, o falso ensinamento, ou a falsa religião, ou falso, vamos dizer assim, o falso evangelho, que eram os fariseus. Até porque nós tínhamos dois grupos de pessoas, ainda na época de Jesus,
os fariseus, que eram os legalistas, ou seja, aqueles que queriam ensinar a lei, e os saduceus, que eram os que eram tradição, queriam preservar ou guardar as tradições, que prezavam por tradições. Bem, irmãos, ainda essa semana eu ouvi um pastor pregando muito bem, muito bem pregando, mas ele pregando esse mesmo texto que a gente tem pregado e que vamos falar hoje à noite, ele pregando de forma negativa. Nós pregamos de forma positiva, ele apresenta de forma negativa. Eu falei agora do fermento de forma negativa. O fermento como pecado é algo como negativo, como um falso evangelho, ou um evangelho sem vida, que era dos fariseus, é o lado negativo, por exemplo, assim, da interpretação ou do simbolismo do fermento. Como tem sempre esse significado desde o Antigo Testamento negativo com relação ao fermento, então tem alguns pregadores, alguns líderes, alguns pastores que não aceitam que essa parábola aqui, o fermento, ele tem um sentido positivo. Eles continuam crendo que o sentido do fermento aqui é negativo. Ele quer dizer que quando a Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a uma mulher, ao fermento que uma mulher toma e introduz, em outro, não sei se essa versão aí diz, o 33, volta um pouquinho, por favor, irmão. O fermento que a mulher pegou, misturou. Tem uma, acho que a versão atualizada, não sei se é atualizada, tem umas que diz escondeu em 3 medidas. É isso aí. Então, Deus abençoe. Tome. O negócio mais chique está mais de daquela. Sim, então então a ideia que esse pastor prega é de que o fermento é algo negativo, que o reino de Deus é uma mulher, ele diz, é como o fermento que uma mulher introduz, é como se dentro do reino de Deus o fermento entrasse de forma negativa. A ideia do Senhor Jesus aqui não era trazer o ensinamento acerca do fermento, da historicidade do fermento, da crença que os judeus tinham do fermento. A ideia do Senhor Jesus nesse texto é ensinar sobre o reino de Deus, sobre os valores do reino de Deus e sobre, assim, o poder que esse reino de Deus tem, como esse reino de Deus ele cresce. Tanto é que essa parábola vem depois da parábola do grão de mostarda. Ela está junto com a parábola que nós estudamos, não quinta-feira, mas sexta-feira à noite na live que nós fizemos, como está a parábola versículo 47, a parábola da rede lançada ao mar, ou melhor dizendo, não a de sexta-feira, da outra quinta-feira, a parábola do homem que acha o tesouro, e nós pregamos aqui também, lembram? O homem que acha o tesouro e o outro que compra joias preciosas. Então, uma parábola associada à outra. Essa Jesus também fez a mesma coisa. Quando ele termina a parábola do grão de mostarda, ele entra com a parábola do fermento. Porque a ideia de Jesus é falar sobre o reino. E a gente já falou aqui, nada para o reino do Senhor Jesus. A igreja para, pastores param, cultos param, maneira de fazer culto muda. Igrejas abrem e fecham todas as semanas, nós já falamos disso, fecha direto, abre-se igreja toda hora, se fecha a igreja também. A igreja agora, daqui a pouco já não é mais, é pastor agora, daqui a pouco já não é mais. Ou até mesmo crente, é crente agora, daqui a pouco não é mais. Mas o evangelho do reino de Deus continua sendo. O reino de Deus continua sendo o reino de Deus, nada para o reino de Deus. Falamos aqui antes, tentaram e mataram apóstolos, mataram os seguidores de Jesus, aqueles que continuaram levando a mensagem do evangelho,
morreram todos e morreram de mortes horrendas. Mas eram morrendo e fazendo a obra do Senhor. Não era dizer assim, como a gente às vezes fala, não é? Irmãos, é difícil ser crente, as coisas parece que conspiram contra, a gente tem dificuldade às vezes até para vir para a igreja, não é? Às vezes acontecem as coisas em casa dificultando a gente para a igreja, às vezes a família mesmo não contribui. Tem gente da família que se torna contra, discorda da gente porque a gente está vindo para a igreja. Mas não é disso que a gente está falando. Eu estou falando que os discípulos, os apóstolos de Jesus foram mortos mesmo, eles sofreram mesmo. E não somente os discípulos nos dias de Jesus, mas no período da Reforma Protestante mesmo, no século XV, na época, por exemplo, de Lutero, de Calvino, de John Hus, esses homens que defendiam tanto, nessa época, morreu tantos por causa de se opor à doutrina da Igreja Católica, morreram. E as mortes eram horrendas, irmãos, eram mortes, era muita dor, era maldade mesmo, era perversidade mesmo, com os instrumentos que eles usavam para matar os cristãos. E nada conseguiu parar o povo de Deus. Se você observar, vem a ciência, a filosofia, tanta coisa. Os estudiosos tentam impedir, atrapalhar ou negar a veracidade do Evangelho de Cristo, mas ele continua avançando. Então, assim, Jesus está falando nessa parábola do fermento. E a ideia que ele diz é que o fermento é colocado naquela massa, naquela quantidade de massa, até que tudo seja levedado, até que toda a massa seja influenciada por aquele fermento. E aí nós vamos ter que repetir algumas coisas que nós já falamos em outros momentos, mas talvez aprendamos mais algo hoje à noite, e nós esperamos isso em nome de Jesus. É que o fermento, ele não era, se você vê a quantidade de massa para a proporção, a quantidade de fermento é bem menor. E as irmãs que fazem lá seu bolo, sabem a quantidade, como é tão pouco fermento que se coloca em uma certa quantidade de massa, para qualquer tipo de massa que você for fazer, ou não só um bolo, ou qualquer outro tipo de massa, a quantidade de fermento como é tão pequena. E outra coisa, você não coloca o fermento, mexe na massa e joga no forno, às vezes você tem que esperar um tempo. Por exemplo, o pão, às vezes passa uma noite inteira, o padeiro lá trabalha à noite, à madrugada, para de manhã alguém comer o pãozinho quentinho. Eu, como trabalhava em padaria, o moço deixava a massa pronta, preparava o pão todinho e deixava ele lá fermentando a noite toda, já nas formas. Quando ele chegava de madrugada, ele só ia jogar no forno, já estava pronto o pão para assar, e ele jogava para de 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, já ter pão quentinho para o povo. Mas ele já tinha deixado, às vezes, à tarde do dia anterior, lá a massa fermentando. E é interessante que, às vezes, a gente faz olha para as coisas do Evangelho, assim como na parábola do grão de mostarda, olha para as coisas do Evangelho, olhamos para nós, olhamos para a igreja do Senhor de uma forma tão assim desprezível, parece nos ser tão insignificante, e às vezes a gente faz, principalmente porque a gente faz comparações com os outros. Lembra-se do domingo passado, quando nós falamos aqui, por exemplo, das perguntas de Jesus: o que dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E nós falamos aqui que Jesus fez uma pergunta para saber o que é que as pessoas diziam dele. E na verdade nós falamos aqui que todo mundo está preocupado de alguma forma, como satisfazer, como agradar alguém, como
ser digamos assim, alguém fique satisfeito com o que a pessoa está fazendo. É por isso que existe moda, existe, por exemplo, as exposições aí, os artistas levam lá seus quadros e vendem, expondo, às vezes, as maiores aberrações, mas o povo é um artista, o cabra tem nome e o povo compra uma pintura que não tem significado nenhum. E aqui eu não estou desmerecendo os estudiosos dessa coisa de pintura, não, porque tem coisa muito bonita, mas também tem muita porcaria que é colocada no mundo artístico aí, ou exibido aí, o povo aceitando como, numa sociedade como essa, que o povo diz que o que é o que eles querem que seja e acabou. Não vão aceitar que a ideia do cristianismo, a ideia da palavra de Deus venha influenciar a vida deles. Mas veja uma coisa, irmãos, nós precisamos ver o seguinte, que se o fermento, ele mesmo não sendo visto, porque antes de se colocar no pão você tem o fermento, mas depois que você mistura na massa, ele se dissolve, ele some, você não vai mais distinguir, você não vai mais ver, não tem como mais enxergar, não tem como mais perceber o fermento dentro da massa, você não vai mais encontrá-lo, não tem como fazer isso. Ele entra na massa, ele se mistura lá e ele vai fazer o que deve ser feito, que é influenciar a massa, trazer a dimensões, talvez até mesmo o gosto, não é? Por isso que a gente falou aqui que o pão sem fermento, que lá no Antigo Testamento é tratado como pão asmo, ou ázimo, né? Esse pão, ele não tem o gosto que tem um pão com fermento. Se você vai comer um bolo e alguém esquecer do que é o fermento, essa massa não é boa, não fica, parece que as coisas ficam diferente, a massa fica sem sabor, mas fica também, parece que sem aparência, muda as coisas. O pão sem fermento é muito feio com relação ao pão com fermento. Há diferenças que o fermento trazem, que o fermento traz, que ele causa, e aí a gente não percebe se for ficar olhando, observando. Não adianta procurar para tentar vê-lo. Essa diferença é produzida na massa de forma, digamos assim, invisível. O fermento está agindo sem que ninguém fique lá vigiando, acompanhando, sem que ninguém o perceba. A obra do reino dos céus, o evangelho de Cristo em nós, ele causa mudança, ele causa transformação. E Jesus está falando do reino do céu. Se o reino de Deus entrou na nossa vida, se nós realmente vivemos pela glória de Deus e a palavra do reino habita em nós, então vão acontecer transformações na nossa vida, vão acontecer mudanças na nossa vida. Agora pensa o seguinte, irmãos, você foi influenciado, você é influenciado por essa palavra do reino, esse fermento que transforma, que molda a sua vida. Agora pense numa coisa, depois que a massa está pronta para o consumo, todo mundo está ali em volta, todo mundo vai desfrutar ou vai, digamos assim, provar dessa massa, degustar dessa massa, vai se deliciar nela. Mas imagina, se a gente quisesse colocar o fermento e distribuir e dividir para todo mundo comer, não seria agradável? Então, muitas vezes, nós estamos fazendo isso. Queremos pegar o fermento, que representa, como a palavra diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Nós queremos pegar o fermento e colocar na massa e fazer com que o povo coma do jeito que foi colocado, no momento que foi colocado. Não esperamos que o fermento levede, não esperamos que ele fermente a massa, que ele cause o que tem que causar na massa. Então pense o seguinte, se o fermento do reino influenciou a sua vida,
Se o fermento do reino influenciou o seu coração, a sua mente, se você hoje é capaz de pensar diferente, de querer viver diferente, de querer viver para Deus, para o seu reino, de querer viver para Cristo, e ninguém empurrou isso goela abaixo em você. Se você observar, foi obra do Espírito de Deus na sua vida. Foi o reino de Deus trabalhando em você. Foi a palavra de Deus trabalhando no seu coração. Então pense nisso. O fermento do reino que influenciou a sua vida, que move-se dentro de você até hoje, para trazer qualidades, para trazer características de alguém que pertence ao reino de Deus, de alguém que realmente é do reino de Deus. Olhe para aqueles que estão à sua volta, olhe para aqueles que estão na sua família, olhe para aqueles que estão na sua casa e creia que o mesmo Deus usará do mesmo fermento do reino, da sua palavra, e trabalhará sem que você o perceba, mas Ele está trabalhando nos corações, Ele está trabalhando nas mentes, ainda que você pense assim, não parece. Ainda que você não veja isso, mas é possível que o Espírito de Deus esteja trabalhando nos corações e na mente daqueles que você conhece, da sua família, daqueles pelos quais você tem orado. E vai chegar um momento, chegar o tempo certo, em que haverá uma transformação. Você verá o resultado do reino de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus operando na vida dessa pessoa. Então, não despreze aquilo que Deus fez na sua vida e que Deus pode fazer e que Deus está fazendo e que Deus fará na vida dos seus. Creia que o Deus que começou a boa obra, como diz a sua palavra, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pode pedir ou daquilo que você pode pensar. Então Deus está agindo, Deus está trabalhando. A dona de casa, o papel dela, o trabalho dela foi pegar o fermento e misturar em 3 medidas de farinha. E uma outra coisa, irmãos, às vezes o nosso olhar é o tamanho, a gente olha para o tamanho da incredulidade dos outros. A gente olha para a capacidade de dureza de coração de outras pessoas. A gente às vezes olha dentro de casa e diz assim, mas fulano nunca vai se converter. Que coração é esse? Fulano nunca vai mudar. Que coração é esse? Como é que pode uma coisa dessa? A gente vai ouve as coisas de Deus, até às vezes concorda com alguma coisa da Bíblia, até às vezes concorda que a Bíblia é verdade, mas não muda, não é transformado, não é mudado. O texto diz que a mulher colocou o fermento, misturou em 3 medidas de farinha. Medidas aqui é quantidade. Uma medida equivalia a 13 quilos. Ou seja, 3 medidas, 39, quase 40 quilos. É muita massa para tão pouco fermento. Então não se preocupe o tamanho da dureza do coração. Creia que há poder no Evangelho do Reino. Há poder na palavra de Deus. Creia que, como o grão de mostarda, que alguém considera também ainda tão pequeno, porque ele é pequeno mesmo, e tão insignificante, tão desprezível, mas ele já carrega em si todo o potencial para se transformar na maior das hortaliças e numa grande árvore. A palavra do reino de Deus, e não é você que converte, não é você que convence, não é você que muda ninguém, não é você que transforma ninguém. A palavra de Deus já tem em si o poder suficiente para moldar, para transformar alguém, para convencer alguém. O Espírito Santo é quem é capaz para fazê-lo. E além dessa capacidade de contagiar que o fermento tem, nós temos que concordar que nós somos uma sociedade apressada. A gente, se alguém fala alguma coisa para a gente, no outro dia a gente está perguntando de novo, é para quando?
A gente já quer saber, a gente é assim. Se a gente tem algo para ser feito, a gente já pensa em fazer agora, quer que seja resolvido as coisas agora. Principalmente as coisas que são para nos fazer, né, para o nosso bem, que são do nosso interesse. A gente quer que as coisas sejam resolvidas de imediato. Queremos tudo não é para hoje, não queremos para ontem. Mas a ação do fermento não é assim. A ação do fermento não é pronto, não é mágica. A ação do fermento é lenta e quase imperceptível. Quase que não se percebe. Então não tem como a gente querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. É necessário esperar o tempo para que o fermento ele venha reagir e fazer com que a massa cresça e fique no ponto certo. Nós precisamos esperar, precisamos aprender. Com Jesus, como crentes, precisamos fazer com que a massa descanse e com que a obra do Senhor seja realizada, até que o Senhor, no seu tempo, Ele manifeste a sua ação completa sobre a vida, no coração, na mente daqueles que ainda precisam serem transformados pelo Senhor. A Igreja de Cristo tem que levar a mensagem do reino. Nós temos que anunciar a mensagem do reino. Agora pense, leva tempo para o fermento fazer efeito e é quase que imperceptível, é quase que difícil de se perceber, mas só que tem o seguinte: a ação dele é eficaz e garantida. Tem eficiência o fermento. A ação do reino de Deus na nossa vida é eficaz e tem garantia. A ação do reino de Deus na vida daqueles por quem você ora é eficaz. No momento certo vai surtir o seu efeito. E isso é uma garantia do Senhor. Não tem como não acontecer. Não tem como Deus não fazer proezas. A palavra do Senhor se manifesta para que haja transformação. Agora imaginemos também o seguinte: se nós ouvimos a palavra de Deus, e diante da palavra do reino de Deus a gente entende que a nossa vida não está dentro da vontade do Senhor, que a gente não está vivendo para Deus e para o seu reino, para a sua glória, talvez seja porque nós não tenhamos permitido que o fermento do Senhor, a palavra do reino, entre na nossa vida. Estamos ouvindo tudo, aceitando tudo, acatando tudo, menos dando ouvido ou crédito à palavra de Deus. A expressão encerra dizendo assim, até ficar tudo levedado. A obra de Deus é perfeita. Não se preocupe, não se desespere. O que o Senhor está fazendo é para que tudo chegue no ponto certo. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz uma obra incompleta. A obra de Deus é completa. O que Ele realiza é completo. Creia nisso. Deus está trabalhando, Deus está agindo até que tudo chegue no seu devido lugar. Que nós confiemos no Senhor a nossa vida, confiemos ao Senhor a nossa casa, confiemos no Senhor a nossa família. Quando você orar, estiver orando pelo seu esposo, não ore como que está orando por alguém que é impossível o Senhor converter ou o Senhor transformar. Quando você orar pelos seus filhos, não orem como alguém que é impossível de serem moldados pelo Senhor. É possível sim serem homens de Deus, serem mulheres de Deus, serem instrumentos de Deus nessa vida. É possível sim que eles façam parte do reino de Deus. Deus está trabalhando enquanto nós não percebemos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nós tenhamos sempre aquela perspectiva da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Amém? Venha o teu reino. Que eles conheçam, Senhor, a santidade do teu nome. Vamos orar ao Senhor.
Vamos agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus por sua palavra, por sua graça derramada sobre as nossas vidas. Se Deus permitir, na quinta-feira nós estaremos fazendo a live, fazendo nosso estudo, estudando a palavra do Senhor à noite, né? Na quinta-feira à noite, e no domingo estaremos aqui de volta para a glória do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Amado Senhor e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu nome para sempre. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus, pela vida da tua igreja, pela vida dos teus filhos que reuniram-se aqui nessa noite para te dar louvor, para te dar adoração. Bendito Pai, que a tua palavra, Senhor, que nós recebemos no nosso coração nessa noite, ela seja como a semente de mostarda, ou como o fermento, Senhor, que mesmo inexplicavelmente, mesmo, Senhor, imperceptivelmente, ele tem uma ação, ó Deus, poderosa, e que a tua palavra tenha poder transformador, edificador, conservador, Senhor, na vida da tua igreja e na vida do teu povo, e que em nome de Jesus, ó Deus, os teus filhos vivam para a tua glória, vivam para o teu reino, e creiam, Senhor, que os seus serão alcançados por esse reino, no nome de Jesus. Ó Deus, o teu reino parecia ser sufocado pelas perseguições dos impérios, pelas perseguições das religiões, pelas perseguições dos reis, pelas perseguições, ó Deus, dos falsos mestres. Mas, ó Deus, nada para o teu reino se expandiu e alcançou o mundo, e nada pode impedir que o teu reino alcance a nossa casa, a nossa família. Nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, por tua palavra. Rogamos a tua bênção sobre aqueles que estão sofrendo, ó Deus, qualquer que seja o problema ou enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, lhes dê a bênção e a saúde no nome de Jesus. E nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.